Oi crianças, eu sou a tia Luana e essa é a Lulu. E hoje eu vou contar uma história muito legal pra vocês sobre o bezerro de ouro. Crianças, essa historinha que a gente vai aprender agora fica em Êxodo 32. Todo o texto. Eu não vou ler, mas você pede pra sua mamãe ler pra você depois, se você não souber ler. Mas se você souber, você pode ler depois, tá bom? Em Êxodo 32 conta a história do bezerro de ouro. Moisés estava lá no monte falando com Deus, mas o povo que estava lá esperando ele no deserto pensou que ele estava demorando demais para falar com Deus, que Deus estava demorando muito para responder ele, que eles já estavam cansados de esperar. Daí eles falaram assim para Arão: Arão, você tem que fazer alguma coisa. Isso lá no versículo 1, tá bom? Eu vou ler um pedacinho para vocês. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Então eles queriam que Arão construísse deuses que falassem mais rápido, porque eles não queriam esperar Deus, o nosso Deus, falar com Moisés, porque naquela época só o sacerdote podia falar com Deus, só Moisés podia falar com ele. Não é igual hoje que todo mundo pode falar com Deus. E aí Arão falou assim, respondeu assim: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Então, quando eles falaram: Arão, a gente quer um Deus que seja mais rápido. Arão falou: então pegue o brinco de ouro das suas mulheres, os ouros dos seus filhos, tudo que tiver de ouro e tragam para mim. Aí Arão teve uma ideia louca de derreter todo esse ouro e construir um bezerro de ouro. Por isso que a nossa história chama o bezerro de ouro. E aí, o que será que aconteceu? Então, eles obedeceram o que Arão falou. Tiraram tudo que tinha de ouro, acharam todo o ouro. Arão derreteu. E depois disso, que eles formaram o bezerro com aquele ouro todo, Arão teve outra ideia maluca. Ele falou: já sei, vamos construir um altar para colocar esse bezerro em cima e amanhã a gente vai prestar um culto a ele. A gente vai se reunir, dançar, cantar, fazer um monte de coisa para esse bezerro de ouro. E aí no outro dia, quando eles acordaram, eles começaram a preparar tudo para que a festa acontecesse, o culto. Eles levaram animais para serem sacrificados, porque antigamente o sacrifício que havia nos cultos e nas festas eram os animais. Não é igual hoje que a gente pode oferecer o nosso coração para Deus. E aí eles fizeram toda aquela festa. E daí Deus lá no monte com Moisés falou assim: Moisés, desce agora e vai lá, porque eles estão fazendo uma festa. Eles estão prestando um culto para um bezerro de ouro. E não pode prestar Não pode prestar culto a outro Deus que não seja eu. Isso é pecado. E Deus ficou muito bravo, muito bravo. E aí Moisés desceu do monte, chegou lá e Josué falou assim para ele: Moisés, eu estou ouvindo barulho. Um barulho de música. Não é um barulho de oração, não é um barulho de nada disso, é um barulho de música. Aí Moisés falou: é um barulho de música porque eles estão dançando e cantando. E eles estavam fazendo isso pra quem? Quem sabe me falar? Isso mesmo, pro bezerro de ouro. E aí, quando Moisés desceu do monte, ele desceu com duas coisas. Duas tábuas, tipo essa Bíblia. Moisés desceu do monte. Quando ele chegou lá com as duas tábuas e viu todo mundo pecando e fazendo uma festa para um Deus que nem existia, ele ficou muito bravo mesmo. Aí ele pegou as duas tábuas e jogou no chão e falou: por que eles estavam fazendo aquilo? Vocês são loucos, por que vocês estão fazendo isso?
Por que, Arão, você deixou com que eles fizessem isso? Um culto pro bezerro que é de ouro. O que aconteceu enquanto eu estava no monte? Aí, Arão explicou tudo para Moisés, que enquanto ele estava no monte, o povo queria que as coisas fossem mais rápidas e queriam um Deus que falasse mais rápido. E aí, eles quiseram muito, ficaram muito bravos e falaram para Arão: você vai construir alguma coisa? E daí Arão pediu todo o ouro e construiu o bezerro de ouro. Depois que Arão contou toda essa história para Moisés, Moisés sabia que Deus ia ficar muito bravo. E aí Deus falou: eu sei que esse povo é teimoso, eu sei que eles não querem me obedecer, então eu vou ficar muito furioso com eles. E essa história, até onde a tia contou, vai até o versículo de número 12. E aí, se você depois quiser continuar lendo na sua casa, pode ler, tá bom? Pra ver o que aconteceu. Mas até aqui, o que a gente consegue entender dessa história é que o povo não soube esperar Moisés descer do monte para saber o que Deus queria falar. Então, nós temos que esperar Deus falar com a gente, esperar saber o que Deus quer que a gente faça. Assim como temos que ouvir os nossos pais, ouvir o que eles querem nos dizer, nós também temos que ser pacientes e esperar Deus no tempo dele nos dizer o que ele quer dizer. Porque não adiantou nada eles construírem um bezerro de ouro, que no final não adiantou nada. Eles prestaram um culto a uma coisa que não tinha poder nenhum e não podia fazer nada por eles. E depois, lá no final da história, eles sofreram um castigo muito ruim. Eles foram desobedientes, impacientes e não souberam esperar para saber o que Deus tinha para eles. E nós temos que não ser como esse povo, nós temos que ser como Moisés, que mesmo que estivessem demorando muito tempo para acontecer as coisas, ele ficou lá no monte esperando Deus falar com ele, ele ficou lá esperando as coisas acontecerem. E nós também não podemos ser como Arão, porque por mais que Arão não quisesse fazer o bezerro de ouro, ele fez, porque ele não tinha uma opinião. Então, nós temos que ser pessoas que têm certeza de quem Deus é. Não podemos duvidar só porque ele está demorando para nos dizer algo, para responder a nossa oração. E nós não podemos duvidar de Deus quando a nossa oração for para que tudo isso passe, para que acabe logo o coronavírus, que a gente volte a se ver, a se reunir, a ver a nossa família que está longe. E Deus demorar para nos responder alguns dias ou alguns meses, que faz um tempo que a gente está em quarentena, nós não podemos duvidar de Deus por isso. Nós temos que continuar a acreditar, porque mesmo que demore, nós sabemos que Deus vai nos responder, porque Ele nos ama, porque Ele é um Pai cuidadoso e Ele é alguém que sabe de tudo. E todas as respostas e todas as coisas que podem ser boas nas nossas vidas só pode vir dele, com certeza. Então que você leia essa historinha aí na sua casa, de Êxodo 32, e eu quero que todo mundo faça um desenho bem bonito que conte um pouco dessa história. E não pode ficar com preguiça de pintar o desenho, tem que pintar e deixar bem bonito, tá bom? Um beijo, crianças! Tchau!